Bom dia, amigos. Estamos reunidos mais um domingo para o nosso culto matinal dominical. Hoje, 10 de setembro de 2023. Mais uma semana, o Senhor nos abençoou, nos deu vitória e começamos uma nova semana, iniciando buscando a Deus, a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, para mais uma semana de vitórias com Jesus sempre conosco. E vamos iniciar, eu vou estar lendo o Salmo 71, que é um salmo que mostra o caminho de santificação de um crente, do nascimento até a velhice. E no final deste culto estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Salmo 71. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares, pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Saiam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feitos, ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó Deus, cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia,
pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Eu acabei de ler o Salmo 71. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor está sempre conosco, nos dando vitória, nos dando esperança, nos dando fé, perseverança. Obrigada, Espírito Santo, porque se não fosse pelo Senhor, nós não conseguiríamos vencer todos os obstáculos da vida e permanecer fiéis ao Senhor, do nascimento, da velhice, da mocidade até a velhice. Queremos estar sempre confiando no Senhor, perseverando em oração, em graça, em conhecimento da Tua palavra, da Tua justiça, da Tua verdade, de todos os Teus ensinamentos. Obrigada, Jesus querido, porque o Senhor enviou o Espírito Santo para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Te agradeço pela minha vida, do Michel, pela minha família em Catanduva, pela minha família aqui em Araçatuba, pela nossa família em todo lugar, por cada um dos irmãos que estão participando conosco, pelas suas vidas, que eles cresçam em santificação, em graça, em fortalecimento na fé e perseverança até o fim, Senhor. E abençoa as suas famílias, que ninguém fique fora de tão grande salvação que o Senhor Jesus veio nos proporcionar, se entregando por nós, morrendo na cruz e vencendo a morte em nosso lugar, para que tenhamos vida plena e essa alegria que só o Senhor, só o Espírito Santo pode nos conceder. Queremos agora participar do estudo bíblico da Tua palavra. Sê com Michel, Senhor, continua dando a ele sabedoria, disposição para aprender cada dia mais e dedicação em nos transmitir tudo isso que o Senhor tem concedido a ele, para que todos cresçamos no conhecimento da palavra do Senhor. E no final deste culto estaremos participando da Santa Ceia do Senhor. Que o Senhor mova aqueles que querem participar conosco no final, com o pão, o vinho, e que o Senhor santifique esses elementos que vamos comer e tomar, e que o Senhor nos dê mais do Teu Espírito, mais da Tua vida. Obrigada, Senhor, por tudo. O Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
dia, cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo. Hoje eu falei que eu falaria sobre as 7 bem-aventuranças que estão descritas no Apocalipse. Nós terminamos o estudo do Apocalipse e eu falei que eu completaria também com essa parte das 7 bem-aventuranças. Eu gostaria que vocês abrissem Apocalipse capítulo 1, versículo 3, em que está escrito assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tema que eu quero trabalhar: quem é bem-aventurado? A palavra bem-aventurado, na língua grega, é makarios. E makarios significa muito feliz. Toda pessoa quer ser feliz. Toda pessoa. Também quer ter felicidade. Toda pessoa. A pessoa se sente feliz quando ela recebe alguma coisa. Paulo, recordando as palavras de Jesus Cristo, disse o que ele afirmou, que mais bem-aventurado, bem-aventurado é mais que bem-aventurado é dar que receber. Está lá em Atos 20, 35. No Sermão do Monte, em Mateus 5, de 3 a 12, Jesus, falando aos discípulos, que ser bem-aventurado não é simplesmente ser feliz, porque recebeu alguma coisa. É mais feliz. Por isso que ele fala que mais feliz, mais bem-aventurado é o pobre de espírito, porque dele, ele fala, é o reino dos céus. Então ele começa falando a respeito do reino de Deus, da sua justiça, e ele fala que bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito. E não aquele que tem um espírito pobre, que não quer nada com Deus, que quer viver independente de Deus, que não crê nesse Deus que se revela para nós, através das Escrituras, através do seu próprio Filho, Jesus Cristo, falando conosco, e não são do Espírito Santo. São pessoas que, na realidade, não são pobres de espírito. Por quê? Porque todos nós nos afastamos em Adão dessa comunhão que nós tínhamos com Deus. E ficamos destituídos da glória de Deus, e o nosso espírito, como disse, morreu para o Criador, e agora nós sabemos que nós nos tornamos muito pobres no contexto espiritual e vivemos basicamente a nossa alma e a nossa carne a serviço interesseiro de cada um de nós mesmos. E Jesus vem agora, que é o próprio Deus se revelando, para resgatar e restaurar a imagem e semelhança que foi perdida no primeiro Adão, e ele, como segundo Adão, vem restaurar essa condição para voltarmos a entender a importância da comunhão que nós tínhamos e que devemos voltar a ter com Deus. Isso então fala que Deus, desde o princípio, disse: não é bom que o homem esteja só, seja um indivíduo, mas que seja pessoa, que viva em comunhão com o Criador e também com o seu próximo. Esse que assim vive é um bem-aventurado, ele é muito feliz. Também esses, diz a sequência em Mateus 5, esses choram por si e por outros. Eles não choram para si e nem para outros, para serem vistos pelos homens. Não, eles choram por si e por outros, porque eles perderam essa intimidade, essa comunhão com o Criador. O espírito deles, morto, não falava mais com o Espírito Santo de Deus. Esses diz que quando buscam o Senhor,
eles serão consolados pelo Espírito Santo, que voltará a falar novamente com o seu espírito, que falará com a sua alma e fará com que haja uma transformação dessa pessoa para ser uma nova criatura. Também são bem-aventurados, isto é, muito felizes, os mansos, porque vão herdar a terra. É claro que aquele que tem essa compreensão e buscam Deus, eles se tornam santos, isto é, separados do mundo, voltam à comunhão com Deus, se reconciliam com Deus por meio da obra vicária que Jesus assim proporciona. Então, quem se identifica com Jesus Cristo volta a apresentar essas 3 condições básicas que ele disse no início em Mateus 5, a partir do versículo 3. Ele diz o seguinte: são mansos, são humildes de espírito, e Jesus falou que isso ele também tem. Manso é humilde de coração, alma e espírito, e Jesus também chora por Jerusalém, chora por Lázaro, chora por cada um de nós, nos buscando. Por isso nós entendemos que assim a gente volta a ter a condição de comungar novamente com Deus. Pessoas identificadas com Jesus são bem-aventuradas, não são só felizes, elas são bem-aventuradas, isto é, mais feliz, muito feliz. Por quê? Ele falou, porque esses que se identificam, eles vão ter fome e sede de justiça, porque eles vão abrir mão da justiça legal dos seus direitos pessoais para expressar a justiça do reino de Deus, que é o contexto para não só servir o próximo, mas também ser uma pessoa farta, plena, abençoada, completa e abençoadora de quem procura cada um deles. Então são bem-aventurados, os muito felizes, esses que fazendo assim se tornam misericordiosos. E o que é uma pessoa misericordiosa? Aquela que não retribui o mal com o mal. Aquela que receber um mal, ela faz com que aconteça o bem em favor daquele que deseja o mal. Isto é, perdoa, mas não retribua o mal com o mal. Isso é usar da misericórdia e usar de uma coisa chamada perdão sempre. São muito felizes, bem-aventurados, diz, os limpos de coração, porque aqueles que são limpos de coração tiveram uma consciência transformada e esses verão a Deus. São bem-aventurados, muito felizes, diz Jesus lá em Mateus 5, os pacificadores. Por quê? Porque eles receberam a paz de Cristo, não a paz no mundo, e a expressam com as suas vidas. Porque esses, assim procedendo, serão chamados filhos de Deus. São bem-aventurados, muito felizes, e não apenas felizes, os perseguidos por causa da justiça do reino de Deus. Porque deles é o reino dos céus. E assim, são bem-aventurados, muito felizes, todos aqueles que assim compreendem o que significa ser um bem-aventurado. Quando, por causa de Jesus Cristo, da sua palavra, da sua condição ministerial e tudo que ele proporcionou para nós, a gente responde isso de forma favorável. Então, quando vos injuriarem e vos perseguirem e disserem todo o mal contra vocês por causa de Jesus, não é por atitude de vocês, nem a minha, nem a sua, mas por causa de Jesus, ele diz, alegrai-vos muito, isto é, regozijai-vos. Regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então Deus não prometeu felicidade para ninguém na palavra de Deus. Ele prometeu alegria no Senhor, sempre estando em comunhão com Deus. Ele diz, alegrai-vos, e Paulo repete, alegrai-vos, repito novamente, alegrai-vos sempre no Senhor. São sentimentos que às vezes são temporários, mas no Senhor a nossa alegria é sempre presente.
Bem-aventurado é uma pessoa que é muito feliz. Não é apenas feliz porque recebeu alguma coisa, não, mas é muito feliz porque ela recebeu o maior dom que Deus tinha para dar para cada um de nós, a maior dádiva, que é Jesus Cristo. Então, essa pessoa passa a ser uma pessoa muito feliz, isto é, bem-aventurado, isto é, ser mais e mais do que feliz. É você poder também compartilhar toda a bênção que recebeu de Deus com alegria, para que as pessoas possam, através da sua vida, ver a presença de Deus através daquilo que você expressa vivendo essa fé em Cristo Jesus. A felicidade, queridos, não ocorre na pessoa nem no indivíduo. A felicidade ocorre quando nós expressamos essa condição de sermos felizes por receber essa bênção de Deus e muito mais feliz tendo a bênção de Deus e não coisas, e aí dando o que nós recebemos para que o próximo possa compreender o verdadeiro sentido da revelação de Deus através de cada um de nós. Assim, no livro do Apocalipse, nós encontramos a primeira revelação que João dá, porque o livro do Apocalipse é o livro da revelação de Jesus, em que o Pai deu para ele, e depois ele enviou um anjo a João, para que João mandasse às 7 igrejas, isto é, para a igreja como um todo, como nós já vimos. E ele escreve para a igreja, e a primeira bem-aventurança está essa que nós lemos. Bem-aventurado, em Apocalipse 1:3, que é a primeira. Bem-aventurado, isto é, mais que feliz, é aquele que lê, porque muitas vezes a carta era enviada à igreja e a pessoa lia, mas também diz, para aquele que ouve, aquele que está lendo ou lê e ouve, e também guarda as palavras da profecia, as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo, disse, está próximo. Então, a palavra de Deus, ela é revelada, ela é uma fonte de vida e ela produz não só a fé, mas também a esperança, pois ela é viva e é eficaz, ela instrui, ela ensina, ela admoesta, ela corrige, ela consola e também ela revela para nós coisas que nós não entendemos, não são do Espírito Santo. Quem guarda a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que é semelhante uma árvore plantada junto a um ribeiro d'água. É uma planta colocada junto ao ribeiro que produz seu fruto no devido tempo e as suas folhas não murcham e que ainda quando bem idosa ainda produzem frutos. A segunda bem-aventurança vai estar em Apocalipse 14:13. Diz assim: bem-aventurado, isto é, muito feliz, os mortos, isto é, aqueles que morrem fisicamente, que desde agora morrem, apotinesco, morrem fisicamente no Senhor, estão em comunhão com todas as bênçãos que Deus deu em Cristo. Esses que morrem, a morte já não tem mais autoridade sobre eles. E ele diz, bem-aventurados são eles, sim, diz o Espírito Santo, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. São pessoas que viveram e praticaram a cultura do reino e praticaram a justiça, porque se tornaram justos em Cristo Jesus para praticar a justiça do reino. Para a pessoa que se identifica com Jesus Cristo, eles têm uma nova natureza, eles apresentam uma condição de santo, crescem separados do mundo para agora servir em novidade de vida, e também eles praticam a justiça do reino com amor ágape, isto é, com amor desinteressado. Em Cristo Jesus, todos esses já ressuscitaram, diz lá em Efésios, estão assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Mas ainda não ocorreu a ressurreição final, mas já ressuscitaram espiritualmente, porque eles estavam mortos, veja a palavra, mortos espiritualmente, embora vivos fisicamente.
Esse encontro que nós temos faz essa transformação, e uma transformação na nossa forma de pensar, a nossa consciência, que nos faz agora sair de um lugar que era de trevas para um lugar de luz, para expressar a verdade que foi revelada para cada um de nós. Pois agora a morte já não tem mais autoridade. A morte foi já vencida por Jesus Cristo. Então, a morte física dos santos, dos justos, são preciosas aos olhos do Senhor, porque a morte dá uma continuidade de uma passagem do que eles já são agora, já ressuscitaram para a nova vida, estão em comunhão com Deus, são santos, estão em santificação e agora vão, após a morte, continuar na presença de Deus, na unção que há no Espírito Santo em Cristo Jesus. Por causa do primeiro Adão, a sua queda fez com que todos os homens e mulheres nascessem vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente para com Deus. Com o segundo Adão vindo, Jesus Cristo, o último homem adâmico, todos os homens e mulheres que estão em Cristo passaram da morte espiritual para uma nova vida espiritual. Então ressuscitaram. E para eles não há mais nem a morte, não há mais nem a condenação, porque são mais que vencedores. Romanos 8, de 1 a 2. Então, essas verdades das bem-aventuranças vão mostrando para nós que bem-aventurado é todo aquele que foi também revestido, foi coberta a sua nudez, foi coberto o seu pecado e também foi removido ele da sua vida. Então ele diz assim, terceira bem-aventurança, Apocalipse 16, 15. Mais felizes, bem-aventurados, são aqueles que vigiam e guardam as suas vestes, para não andar nu e não veja a sua vergonha, pois Jesus vem a hora em que a pessoa menos espera. O que está se referindo a essas vestes? Diz que tudo aquilo que nós somos no velho homem são trapos de imundície. Em Cristo Jesus nós somos vestidos de um novo manto, de uma nova forma para viver e expressar as nossas atitudes e comportamentos. Vivendo com alegria, com gratidão e partilhando tudo que nós já recebemos de Deus. Então somos felizes por receber as coisas de Deus e partilhar as coisas de Deus, expressando assim com a nossa vida as virtudes de Cristo, a cultura do reino, como santos e como justos. Como santos crescendo em santificação, em atos de piedade, cada vez mais conhecendo Deus, Cristo, na unção do Espírito Santo, e também em atos de misericórdia, ajudando, abraçando, socorrendo e também recebendo abraços e socorro de todos os irmãos. Então, quer no contexto da santificação, quanto da justiça, que nós somos justificados por Cristo, para agora sermos justos e praticarmos a justiça em amor. Essa é a realidade que ele está falando desses que são bem-aventurados. Esses que são bem-aventurados, que morreram em Cristo, não serão envergonhados quando o Senhor vier na sua glória com os seus anjos. Ou quando o Senhor os chamar, isto é, qualquer momento eles podem morrer. Por isso que ele começou dizendo aqui, o tempo está próximo, porque para aqueles que estão vivos, quando morrem, esse contexto eterno já começou. Porque Hebreus 9:27 diz, ao homem é dado morrer apotinesco, uma só vez, fisicamente. E depois disso, o juízo. Mas diz que aqueles que não quiseram receber, eles vão passar por uma segunda morte, chamada a morte espiritual do eterno afastamento de Deus. Os que não quiseram aceitar essa graça em Cristo Jesus. Mas os que quiseram aceitar, eles vão crescendo cada vez mais para adquirir o que nós chamamos o amor ágape. E vão viver esse amor ágape, que procede de um coração puro, de uma boa consciência para com Deus e de uma fé sem hipocrisia. Está lá em 1 Timóteo 1,5. Isso nós já falamos em estudos anteriores. Quarta bem-aventurança. É o que nós vamos fazer hoje, queridos.
Quarta bem-aventurança, Apocalipse 19:9 diz o seguinte: bem-aventurado, muito felizes são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Essas são as verdadeiras palavras, diz lá em Apocalipse 19, de Deus. São os que ouviram o convite do Espírito Santo e da igreja para virem comer e beber de graça a respeito de ser esse contexto de convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Mas agora nós fazemos o que Jesus instituiu, um memorial. Esse memorial que foi instituído, também chamado a ceia do Senhor, nós assim o fazemos porque comemos aquilo que se chama a carne, símbolo pão, que é o Espírito de Cristo, e bebemos o sangue, vinho, que é a vida de Cristo, símbolos, que foram explicados por Jesus em João 6,63. Também isso nós já falamos em alguns estudos anteriores. Isso daqui foi dado para que a igreja seja a expressão das virtudes de Cristo, porque ele falou, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Também para ter vida em si mesmo. Nós não tínhamos vida em nós mesmos, nós tínhamos uma vida psíquica, interesseira. Agora nós temos uma vida plena, zoe, que Cristo nos dá. Então agora nós podemos partilhar essa vida. Então ter vida em si mesmo é isso, poder dar algo a mais que nós não queríamos interesseiramente dar, porque achamos que a nossa psique, a nossa alma era tudo. Agora, diz assim, quem achar ou salvar a sua psique, vai perdê-la. Mas quem perder a sua psique, esse eu egoísta, esse espírito que a gente falou que não é pobre, mas que fica pobre porque não quer Deus, ele falou, esses na realidade não vão ter a plenitude do que ele está falando de ser um bem-aventurado. E ele fala que vão ter a vida eterna. Então, comendo, entendendo o sentido do que está sendo explicado, que Jesus falou em João 6,63, vocês vão ser uma expressão de Cristo, vão ter vida em si mesmo e vão poder dar essa vida para que outros possam ter também vida, e também ter a vida eterna. A morte já está vencida e somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A quinta bem-aventurança está em Apocalipse 26, que diz, bem-aventurado, isto é, bem-aventurado, muito feliz e santo, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Muitos imaginam a primeira ressurreição na vinda de Jesus. Não, a primeira ressurreição acontece ainda nessa vida nossa. É quando nós, mortos, ressuscitamos para uma nova vida, mas ainda não ressuscitamos fisicamente, o corpo, que só acontecerá quando da vinda de Jesus. Então, essa primeira ressurreição é aquele arrependimento, é aquela conversão que o homem volta para ser santo e ter comunhão com Deus. E tudo isso através da obra vicária de Jesus Cristo, cumprindo assim a vontade de Deus por meio da fé que é revelada nessa obra substitutiva vicária de Jesus Cristo. Essa obra redentora, chamada vicária substitutiva de Jesus Cristo, e também sacrificial, isto é, falando a respeito da expiação em que ele faz e a remoção do pecado, faz com que agora o homem se torne uma nova criatura. Seja agora no ministério da salvação que Cristo trouxe, reconciliado com o Pai. E torna-se um filho e uma filha amada de Deus, para expressar a justiça do reino e a sua virtude, através da sua vida, das suas vidas. Os salvos, assim, os santos e os justos que nasceram novamente, recebem do Espírito Santo a unção para crescer nesse processo de santificação e manter a comunhão e realizar esse propósito, porque sem o Espírito Santo nós não teríamos condição de fazer isso com a nossa própria vida. Quando morrerem fisicamente, eles vão morrer só essa vez. Ao homem é dado morrer uma só vez. Mas muitos não querendo ter essa
ressurreição, aceitar Jesus Cristo para que o seu espírito volte a falar com o Espírito de Deus e receber as informações necessárias para viver de forma digna nessa vida, de forma plena, completa, zoe, viverão o contexto apenas do eu psíquico, interesseiro, ainda sob a condição do pecado. Esses diz que não vão ressuscitar na primeira ressurreição. Eles terão que esperar a ressurreição dos mortos para o julgamento final. E diz lá em Apocalipse 20:15, se no final um desses mortos que foi passado por esse tribunal do trono branco, ele falou, se tiver o seu nome escrito, inscrito, ele não será lançado nas trevas exteriores. Então mostra a sexta bem-aventurança, para nós irmos já fechando as bem-aventuranças. Está lá no Apocalipse 22:7. Bem-aventurado, isto é, muito feliz, é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Já lemos ou estudamos o Apocalipse e falamos o nosso pensamento. Existem muitas formas que vocês vão ouvir a respeito de interpretações do Apocalipse. Você poderá vê-la e optar por aquilo que te faz mais sentido na sua vida. Então, o que é importante é que a pessoa volta a estar ligado para conhecer não só Deus, mas continuar conhecendo Deus, continuar conhecendo Cristo, continuar conhecendo a si mesmo e a obedecer de uma forma responsável e praticar a cultura do reino e a sua justiça. Esses, diz aqui em Apocalipse 22:7, eles vão participar da cidade santa, a Nova Jerusalém, que nós já falamos lá no Apocalipse. A sétima bem-aventurança, Apocalipse 22:14, diz, bem-aventurado, muito felizes, são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O termo lavar as suas vestiduras no sangue, isto é, na vida do Cordeiro, é fazer com que Deus seja agora conhecido. Também que através de você, o Espírito Santo ajude a revelar esse Cristo e também o reino de Deus seja possível vir aqui e ser uma expressão no nosso meio, tornando assim visível, conhecido e visível as virtudes e a glória através da nossa vida, isto é, da minha e da sua vida, que aceitamos Jesus e nos tornamos santos e justos por causa de Cristo e não são do Espírito Santo. Assim, quero encerrar dizendo que a verdadeira bem-aventurança é o ser mais feliz, não é simplesmente feliz. Nessa vida, quando você recebe alguma coisa temporal, você já é feliz. Mas mais feliz, ele quer falar, não é em coisas, mas sim na comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Quando, no final, aqueles que vivem essa comunhão agora, no final, será consumado, onde Deus será tudo em todos por toda a eternidade. E aí nós podemos usar a palavra final dizendo, assim seja. Amém. Então, o que é um bem-aventurado? Quem é um bem-aventurado? É o que tem essa compreensão que sem Deus é impossível viver essa vida plenamente. A gente vive a existência nessa vida, mas a gente precisa entender que essa vida não termina na morte. Ela é um contexto eterno porque Deus nos fez para sermos e vivermos eternamente e expressarmos a sua glória. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Espero assim ter contribuído não só com o Apocalipse, mas com as 7 bem-aventuranças que estão no Apocalipse, entendendo que ser bem-aventurado é mais do que ser feliz, é muito feliz. E mais bem-aventurado é você dar o que você já recebeu. Isto é, transformar aquilo que nós chamamos e conhecemos como felicidade. E a felicidade não ocorre na pessoa, ela ocorre na comunhão daqueles que estão com Deus e com o próximo para a glória de Deus e para o nosso bem. Amém?
Vamos cantar uma música antes de passarmos à Santa Ceia do Senhor. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Amém. Queridos, agora nós vamos fazer esse memorial que Jesus pediu para que assim o fizéssemos quando nós nos reunimos em seu nome. E a primeira coisa que ele fez, ele pegou um pão e, tendo dado graças, pediu a bênção sobre esse pão maravilhoso, partiu esse pão, distribuiu esse pão para que todos comessem do pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Comei todos em memória de mim, a respeito da minha morte que eu fiz para que vocês pudessem ter vida e vida eterna. Façamos isso para renovar esse contexto desse memorial, tendo consciência clara que isso que nós estamos fazendo é para ter a certeza e a convicção que nós temos o Espírito de Cristo em cada um de nós, para assim expressarmos esse Cristo com a nossa vida, termos vida eterna e termos vida em nós mesmos. Comamos para a glória de Deus. Tendo essa consciência e a fé, por isso que nós fazemos, com aquilo que ele explicou isso, que significava, espírito dele, ele pegou também um cálice com vinho e disse: esse cálice e esse vinho é a nova aliança que faço com vocês. Não é a antiga aliança, mas a nova aliança. E pediu para que todos assim dele bebessem, que é a expressão da sua vida, para que a gente pudesse ter vida e vida zoe, abundante, e não apenas a vida psíquica, para ter vida plena, completa, para expressá-lo com as nossas vidas. Façamos isso para que a gente possa ter essa condição na unção do Espírito Santo, e fazemos isso pela fé, em memória do que ele fez por nós, e respondemos agora com a graça dizendo: renovamos, Senhor, temos certeza, porque nós entendemos o que estamos fazendo e o que significa. Façamos isso para a honra e glória de Deus e para o nosso bem. Façamos. Assim, queridos, alimentados com o Espírito de Cristo, com uma consciência clara que agora quem dele come e bebe, vive por ele, expressa as virtudes dele para a honra e a glória de Deus Pai. E também expressa a cultura do reino com a vida, para que as pessoas possam ver através de cada um de nós aquilo que nós já recebemos e queremos dar. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Feliz é o que recebe. Mais feliz é aquele que recebeu a dádiva de Deus, a bênção de Deus, e partilha para que todos também possam ser mais do que felizes. É isso que nós estamos comemorando hoje. Que Deus abençoe em Cristo Jesus a nós e a tua família, a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento tão especial em que nós comemos do pão, bebemos do vinho, como o Senhor
distribuiu aos seus discípulos e distribuiu agora a nós, Amém. para renovarmos, Amém. Senhor, com o pão, o Espírito Santo em nós, com o vinho, a tua vida em nós, Amém. para que possamos dar muitos frutos, Amém. sendo alimentados Sim, pelo Senhor. Obrigada, Senhor, por este momento tão maravilhoso Amém. que o Senhor nos concede. Aqui, eu e Michel, como igreja, que o Senhor falou, onde estiverem 2 ou mais reunidos em Amém. meu nome, Sim, eu Pai. estarei. Sim. E assim, nós, igreja de Cristo, representantes do reino de Deus Amém. aqui na terra, alimentados, fortalecidos, para sermos testemunhas Amém. do Sim, Senhor Pai. aqui na terra. Ajuda-nos. Abençoa, Senhor, a nós e a cada um que também está participando Sim, Pai. Em nome de conosco, Jesus. tanto dos cultos, do estudo da palavra, Amém, e Pai. sendo Sim. alimentados pelo Senhor. Amém. Obrigada, Jesus, pelas oportunidades Sim, Pai. que o Senhor nos concede, porque o Senhor não deixa ninguém sem a oportunidade Amém. de te conhecer, de se entregar ao Senhor e ter a primeira ressurreição, o novo nascimento, Sim, o nascimento espiritual. Obrigada, Jesus. Que ninguém fique fora Sim, Pai. dessa primeira ressurreição. Sim, Pai. Ó Deus, aqueles que estão ainda com o coração endurecido, que o teu Espírito Santo possa, tua graça possa visitar Amém, essas Pai. pessoas, Sim, Pai. porque ainda é tempo Amém, de Pai. reconciliação, porque a porta ainda não se fechou. Amém, Pai. Tem misericórdia destes que estão afastados. É Sim, o que Pai. nós oramos e te agradecemos por tudo. Pedimos a tua bênção sobre os que estão passando tribulações, enfermidades, lutas físicas, materiais ou espirituais, doenças, enfermidades, que o Senhor esteja enviando o teu anjo, dando conforto e cuidando de cada um deles. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana Nós iniciamos essa semana, e tomamos posse para nossas para vidas, as nossas vidas, nossas famílias, nossas famílias, nossos trabalhos, nossos trabalhos, de uma semana de de uma bênçãos, semana de bênçãos, uma semana de uma vitórias, semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de sempre Deus. confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra E nós. rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo E mal. que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.